A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos iniciando mais um vídeo Aprendendo com Jesus. A partir de hoje, nós estaremos dando início a um estudo de discipulado. Ao todo, serão 8 lições que irão produzir crescimento e desenvolvimento à sua vida cristã. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe para que este vídeo alcance o maior número de pessoas e assim possamos cumprir o que o Senhor Jesus disse: ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Nós já estamos aqui com a nossa tela compartilhada, então, como vocês podem notar, temos 8 lições pelo qual nós estaremos estudando. E essas 8 lições serão enviadas ao YouTube e ali na descrição estará os estudos também, para que caso você queira abaixar. Então, como vocês podem notar, hoje nós estaremos iniciando a primeira lição sobre a importância de crermos em Jesus. Todos os seres humanos foram criados por Deus e para Deus. Porém, com a queda do homem em relação ao pecado e desobediência a Deus e sua palavra, isso trouxe uma sentença e julgamento a todas as criaturas. Isso é muito interessante notarmos sobre a consequência do pecado. E você, novo convertido, que está iniciando a sua fé, você terá que aprender logo cedo que o pecado gera grandes consequências à vida espiritual daquele que confessa a Cristo e tenta viver para Jesus. Então a Bíblia vem nos declarar a situação daqueles que foram cometidos pelo pecado original, ou seja, todos os seres humanos sofreram essa consequência. A Bíblia nos declara a situação do homem sem Cristo. Primeiro, que ele se torna um homem pecador, como diz em Romanos 3:23. Segundo, que este homem se encontra espiritualmente morto. A Bíblia também diz que todo homem sem Jesus, ele está debaixo de condenação. Vocês também poderão observar no estudo da sua casa o que está em João capítulo 3, o versículo 18. A Bíblia também nos declara que o homem sem Cristo, ele está separado de Deus. E por este texto de Isaías, nós podemos notar que o que separa o homem de Deus tem sido o pecado. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos entender que o homem não conseguirá se achegar a Deus, não tem condições espirituais de se colocar em uma obra de justiça e santidade sem a pessoa de Cristo Jesus. Como diz também Atos 4:12, que nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual venha a ser salvo. O que a Bíblia está declarando é que Jesus, ele é o único que pode lhe conceder vida eterna. Mas tudo aquilo que está desligado de Cristo Jesus, ele está padecendo sobre um juízo original. Então você, novo convertido, deve entender isto. E não há salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. Então, nós precisamos crer para ser salvo. Isso já é algo que está de uma forma muito clara nas Escrituras Sagradas. E o que nos faz entender também nesse estudo, irmãos, é sobre a diferença sobre o crer bíblico. Porque a palavra crer, quando é usada em relação ao Cristo, como seu objetivo, significa 3 coisas. Significa consentir com a verdade do que ele diz, ou torna conhecido. Recebê-lo e confiar nele pessoalmente, e comprometer-se com ele em obediência. Você já consegue notar a grande diferença entre o acreditar e o crer. Muitas pessoas dizem, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas quando a Bíblia define sobre a palavra crer, ela está dizendo que o homem, ele precisa consentir com essa verdade.
ele tem que receber e confiar nela pessoalmente. E ele também deve se comprometer a essa palavra em obediência. Então, por aqui, nós já começamos a eliminar as falsas crenças que o mundo tem apresentado. Porque crer em Jesus significa nos comprometermos com ele em obediência. Então, a importância de crermos em Jesus já está revelada em sua palavra. Quando nós olhamos para os textos sagrados, nós conseguimos já perceber e notar sobre a importância de nós crermos em Jesus. Nós temos que crer em Jesus para alcançar vida eterna, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós já conseguimos notar que a vida eterna, ela pode ser adquirida por meio de Cristo Jesus, mas existe uma atitude antes pelo qual devemos fazer. É o que nós já aprendemos, que é crer no Senhor Jesus. O segundo ponto significa que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos vida espiritual. Vocês se lembram que o pecado trouxe morte espiritual? Agora, algo ou alguém que se chega a Jesus, ele recebe vida espiritual. Mas, pastor, o que significa morto? Porque eu estou me mexendo, eu estou vivendo. A palavra morte, ela tem o significado de separação. Então, quando a Bíblia diz que os homens estavam mortos pelo pecado, significa que eles estavam desligados de Deus, destituídos da glória de Deus. E você já pode perceber que tudo aquilo que está fora da sua origem, ele morre. Quando olhamos para as plantas que estão fora da origem da terra, ela irá morrer. Quando olhamos para os peixes que estão fora da origem das águas, ele morre. E assim também, o homem, ele é criatura de Deus. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E todo ser humano, longe da sua origem, ele irá morrer. E é isso que aconteceu com Adão no Jardim do Éden. Quando Adão foi expulso do Jardim do Éden, quando a presença de Deus já não estava mais sobre ele, como no início, Adão morreu espiritualmente. E é isso que acontece com muitos seres humanos. Eles são vivos mortos, ou seja, são pessoas que estão vivendo nessa terra, mas separados da vida de Deus. O terceiro ponto de nós crermos em Jesus, que já está revelado em sua palavra, é que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos perdão de todos os nossos pecados. Pastor, que coisa maravilhosa é essa? O que isso quer dizer? Significa, meus irmãos, que o seu passado foi perdoado. Você não deve mais nada a ninguém, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E se você creu em Jesus, você confiou em Jesus, você está em obediência à palavra de Jesus, você recebeu perdão dos seus pecados. Então você se tornou em uma nova criatura na presença de Deus. Quando nós também olhamos para a palavra de Deus e cremos em Jesus, a Bíblia vem nos dizer que nós nos tornamos filhos de Deus. Isso também é grandioso, porque não existe paternidade fora da presença do Senhor Jesus Cristo. Para você se tornar filho de Deus, você tem que se tornar irmão de Jesus. Você tem que reconhecer Jesus como Senhor. Porque até o momento a Bíblia diz sobre o Filho único de Deus. Mas pelo sacrifício de Jesus, a Bíblia vem dizer que Jesus se tornou primogênito. Ou seja, Cristo é o primeiro filho e nós fomos adotados por Deus. Então, quando você crer em Jesus, Deus te adota como filho e te faz participante de todas as heranças que pertenciam ao Filho primogênito, que é Jesus Cristo.
Então, só podemos nos tornar filhos quando nós recebemos Jesus em nossa vida. Outra questão de nós crermos em Jesus é que quando nós cremos nele, a Bíblia vem dizer que nós nos tornamos justos diante de Deus. Talvez hoje você não vai compreender muito sobre este assunto, porque é um assunto um pouco mais aprofundado, mas para você ter conhecimento disso, é que Deus te transforma de uma pessoa pecadora para uma pessoa santa. Ou seja, ele muda a sua condição espiritual. Isso é muito profundo. E isso acontece quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando nós somos perdoados por Jesus, Deus nos justifica por meio da fé. Então, quando nós utilizamos a fé em crer em Jesus, a Bíblia vem dizer que nós nos tornamos santos, puros, redimidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós também observamos a palavra de Deus, nós conseguimos entender que quando eu creio em Jesus, eu consigo me achegar a Deus, como diz João 14:6, que nos diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o que nós entendemos que o caminho para se achegar a Deus é por meio de Jesus. E se você não crer em Jesus, você não se compromete a ele e a sua palavra, isso se torna impossível do homem pecador se achegar até a presença de Deus. Então, para que você chegue a Deus, você primeiramente tem que ir até Jesus. Não existe outro caminho a não ser a pessoa de Cristo Jesus que possa te conduzir até a presença do próprio Deus. E quando nós lemos a palavra de Deus também em João 14, verso 13 e 14, nós vemos que a importância de nós crermos em Jesus está no sentido de que, se eu creio em Jesus, Deus também responderá às nossas orações. Então você precisa crer em Jesus, porque todo aquele que crer em Jesus, ele irá orar a Jesus e por meio de Jesus para receber suas orações, as respostas das suas orações. Então, igreja, nós pedimos que você esteja conectado à presença de Deus por meio da pessoa de Cristo Jesus. E nós queremos concluir este estudo, que nós só poderemos desfrutar dessas promessas se nos entregarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, eu quero convidar você neste momento para que você venha fazer uma oração juntamente comigo, para que você possa ser fortalecido na presença de Deus e você possa receber Jesus Cristo neste momento. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos, meu Deus, neste momento, pedindo que o Senhor, meu Deus, possa trazer vida a essas almas e essas pessoas que estão querendo se comprometer contigo neste momento. Pai, elas estão crendo em tua promessa de que o Senhor é o Deus que promove vida eterna. Senhor, por isso, diante da confissão do pecado dessas pessoas, o Senhor venha conceder vida. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que assim você continue perseverando na presença de Deus. Que a pessoa do Espírito Santo esteja cada um de vocês. E fique ligado que o nosso próximo estudo será lançado aí no YouTube. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo.